Olá, eu sou Ariane Silva e estamos começando a sexta edição da Web TV Educa Psico. Esta será uma edição especial do programa voltada para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deverá abrir ainda este ano 232 vagas para o cargo de psicólogo. Falaremos também sobre a parceria entre o Conselho Federal de Psicologia, o Senado Federal e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a ABGLT. E sobre o andamento do projeto de lei que pretende regulamentar a carga horária de 30 horas semanais para os psicólogos. Além disso, apresentaremos o concursos abertos em todo o país, a resolução de 3 questões da última prova do TJ São Paulo e no quadro Entrevista com o Profissional, conversaremos com a psicóloga Irene Pires, que atua no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas antes de iniciarmos esta edição especial, a equipe Educa Psico gostaria de parabenizar a nossa ex-apresentadora da Web TV, Larissa Harfushi, pela sua nova conquista. Larissa foi contratada pela emissora TV Record e nós estamos muito contentes por ela. Larissa, agradecemos pelo excelente trabalho desenvolvido na Educa Psico e desejamos sucesso nesta nova fase profissional. Para começar, vamos falar sobre os principais concursos na área de psicologia, que estão sendo divulgados ou já estão com inscrições abertas em todo o país. Em âmbito federal, a Marinha abriu 4 vagas para psicólogo. As inscrições vão até o dia 31 de julho, mas a data da prova ainda não foi divulgada. Também é destaque em âmbito federal a portaria de 3 de julho, que autorizou a abertura de concurso público para o Ministério da Saúde. Serão 20 vagas para psicólogos. Após a autorização da portaria para a abertura do concurso, a instituição deverá publicar edital em até 6 meses. Por isso, a Educa Psico já está analisando a prova anterior de 2009, indicará um pacote de estudos prévios para este concurso. Aguarde mais informações através do nosso site. Na região norte, temos o concurso da Defensoria Pública de Tocantins. Este concurso abriu uma vaga, mais 10 vagas cadastro reserva com carga horária de 40 horas semanais. O salário é de R$ 3.700, mais R$ 490 de auxílio alimentação. As inscrições vão até 12 de agosto e a prova ocorrerá em 16 de setembro. Para este concurso, indicamos o curso à distância preparatório para concursos Psicologia Organizacional, pois dos 10 temas sugeridos pelo edital deste concurso, 6 são abordados neste curso. Veja os conteúdos abordados no curso acessando o nosso site. E para quem se inscrever no curso, a professora vai indicar referências bibliográficas para os demais temas, que são sugeridos no edital, mas não estão contempladas no curso. Na região Nordeste, também temos bons concursos com inscrições abertas. O destaque é para o concurso da Prefeitura de Teresina, no Piauí. São 30 vagas com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.900. As inscrições vão até o dia 2 de agosto e a prova acontecerá em 9 de setembro. Para este concurso, a Educa Psico está preparando uma apostila específica que será disponibilizada para compra na primeira semana de agosto. Aguardem mais informações pelo nosso site. Ainda na região Nordeste, a Prefeitura de Ipiabina, no Ceará, abriu 5 vagas com salário de R$ 2.000 e a carga horária de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 20 de julho. Na região Centro-Oeste, o Tribunal Regional de Trabalho do Distrito Federal e Tocantins abriu vagas cadastro reserva para analista judiciário psicólogo, com salário de R$ 6.600. As inscrições vão até o dia 20 de agosto e a prova será realizada dia 11 de novembro. A apostila específica para este concurso estará disponível para compra em nosso site dia 7 de agosto. Na região sul, o destaque é para a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, de Santa Catarina. Foram abertas 2 vagas com inscrições até 13 de agosto e prova dia 27 de agosto. Na região Sudeste, a Companhia Energética de Minas Gerais abriu uma vaga. A remuneração é de R$ 4.300. As inscrições vão até o dia 19 de setembro e a prova está agendada para acontecer no dia 11 de novembro. Também no estado de Minas Gerais foi publicado edital para a Prefeitura de Betim. São 4 vagas com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.800. As inscrições começam dia 1º de outubro e terminam dia 30 deste mesmo mês. A prova acontecerá dia 25 de novembro.
Aguarde informações sobre os materiais específicos para este concurso através de nosso site. E para você que vai prestar o concurso do Instituto Federal de São Paulo, já está disponível para a compra em nosso site a apostila específica elaborada a partir das indicações do edital. Também estão disponíveis para a compra a apostila específica para o concurso do Tribunal de Justiça de Alagoas, a apostila para o Ministério Público do Amapá e o pacote de estudos para o concurso de Lavras e de Lagoa Santa. Não perca tempo, inicie já os seus estudos! Agora vamos falar sobre o tão aguardado concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o site de notícias UOL, o juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, João Batista Galhardo Júnior, confirmou que o órgão realizará concurso público para os cargos de psicólogo e assistente social ainda este ano. O juiz ainda disse que o edital está bastante adiantado. Estamos fechando o contrato com a Fundação VUNESP, disse ele. Como antecipou o desembargador e coordenador da Vara da Infância e da Juventude do TJ, Antônio Carlos Malheiro, serão oferecidas 232 vagas para psicólogos. O salário inicial é de R$ 4.165 e, como benefício, serão oferecidos auxílio alimentação, R$ 25 por dia trabalhado, auxílio transporte, R$ 6 por dia trabalhado e auxílio saúde, R$ 66 por mês. Aqueles que forem aprovados no concurso dentro do número de vagas deverão ser admitidos para as varas da infância e da juventude do Estado e as nomeações devem acontecer ainda em 2012, diz o desembargador. Nós, da EducaPsico, esperamos que realmente aconteça desta forma e que não nos deparemos com candidatos aprovados dentro do número de vagas sem a consequente nomeação que lhe é de direito. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu com o concurso de 2005, por meio da entrevista que realizamos com a psicóloga Mariana Farias, na segunda edição da nossa Web TV. Nessa entrevista, o advogado Fernando Soares comenta o caso e nos dá informações sobre a postura que devemos assumir diante de entraves jurídicos para assumir o cargo, quando se é aprovado dentro do número de vagas abertas no edital. Exibiremos apenas um trecho desta entrevista, mas você pode assisti-la na íntegra acessando do nosso site. Eu sei que, Mariana, você já passou por essa situação que deixa diversas pessoas bem ansiosas de ter prestado um concurso público, passado um tempo longo estudando para ele e não ter sido chamado para assumir o cargo. Em 2005 saiu o concurso para o Tribunal de Justiça, de São Paulo, e eu prestei então o concurso para o Tribunal de Justiça em uma das comarcas. E consegui passar, eram 8 vagas na minha comarca e eu passei na 8ª vaga. O que aconteceu é que esse concurso ele tinha um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 para que eu pudesse ser chamada. E eu não fui chamada nesses 4 anos, Então, diante disso, eu entrei em contato com o Fernando, que é advogado, para saber que procedimento que a gente poderia ter. Quando a Mariana nos procurou, ingressamos com um mandado de segurança, que é exatamente uma ação constitucional para a correção de atos de autoridades públicas que violam direitos e que é dever da administração nomear o candidato aprovado se disponibiliza vagas no edital. Bom, embora o concurso esteja próximo, o edital para a prova ainda não foi publicado. O que já sabemos é que, assim como ocorreu na prova realizada em 2005, a banca organizadora dessa prova será a Fundação VUNESP. Neste sentido, a EducaPsico já preparou um pacote de estudos prévios para este concurso. O pacote é composto por uma apostila com temas importantes da psicologia jurídica, um caderno de testes, as provas anteriores gabaritadas deste concurso e as questões específicas de psicologia do concurso de 2005, resolvidas e comentadas pela Mariana Faria, aprovada neste concurso, como vimos na entrevista. Para adquirir este pacote, acesse o nosso site www.educapsico.com.br. Você também poderá comprar os materiais de forma avulsa. Fique aí e logo falaremos mais sobre este concurso. Agora vamos para o nosso quadro de notícias. No
dia 28 de junho, o Conselho Federal de Psicologia, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais e o Senado Federal, na pessoa da senadora Marta Suplicy, decidiram realizar um seminário intitulado Éticas, Práticas Profissionais e Direitos Humanos. O seminário tem data prevista para a primeira semana de agosto e visa discutir a temática do respeito à livre orientação sexual na perspectiva multiprofissional. Portanto, permitindo a construção de um diálogo e referências para o compartilhamento de ações de âmbito profissional relacionadas diretamente à defesa da orientação sexual livre. O debate contará com participação de representantes de importantes órgãos nacionais, como os já mencionados, bem como contará com a participação de representantes internacionais, tais como da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Também no dia 28 de junho, o CFP foi convidado pela Secretaria de Direitos Humanos como primeiro parceiro para a criação do Comitê Nacional e Estadual de Combate à Homofobia. Esses comitês terão a missão de acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas, as ocorrências homofóbicas e trabalhar a sensibilização de órgãos públicos para a garantia de direitos do segmento. E no dia 3 desse mês, foi realizada uma audiência pública que discutiu o projeto de lei de número 3.338, de 2008. Esse projeto de lei propõe reduzir a jornada de trabalho do psicólogo para 30 horas semanais. Eleusis Paiva, deputado do PSD de São Paulo e relator do projeto de lei, diz que esse tipo de trabalho, que demanda elevada atenção intelectual e emocional, necessita de tempo adequado de trabalho, para que a qualidade do serviço prestado à população permaneça uniforme do início ao término da jornada. O Conselho Federal de Psicologia e a FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos, se posicionam a favor do projeto de lei. Se aprovado na Comissão Seguridade Social e Família, este projeto, que estabelece as 30 horas semanais para a jornada de trabalho de psicólogos, ainda deve passar por outras instâncias, nas quais deverá ser julgado antes de ser sancionado pela presidente Dilma. E estão abertas em nosso site até o dia 31 de julho as inscrições para o curso preparatório para concursos públicos, Psicologia Organizacional. Este tema é um dos mais cobrados nos editais de concursos da área de psicologia. Prepare-se antes da publicação do edital. Estude conosco! No quadro Conhecendo o Profissional de hoje, entrevistaremos Irene Pires, psicóloga graduada pela Unip com aperfeiçoamento em psicoterapia e profilaxia em violência doméstica pelo Instituto SEDES. A Irene Pires atua desde 2007 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vai dividir um pouco da sua experiência conosco. Olá, Irene! Seja bem-vinda ao nosso Web TV Educa Psico. Obrigada. Irene, logo nós teremos o concurso que abrirá vagas para o cargo de psicólogo do TJ de São Paulo. Conte um pouco sobre a sua trajetória em concursos públicos e como você chegou a assumir este cargo na instituição. O primeiro concurso que eu prestei, eu ainda estava me formando em psicologia, eu era estudante e teve um concurso para estagiários da Prefeitura de São Paulo. Eu prestei o concurso, passei, fiz um estágio em psicologia social que eu gostei muito. Depois eu prestei um concurso há muitos anos atrás, que eu não lembro se era do tribunal ou se era do Ministério Público. Tinha só 2 vagas, eu não peguei nem classificação, assim, fiquei numa colocação lá embaixo. E daí surgiu esse último concurso, que foi o de 2005, que só chamaram em 2007, e que surgiu e eu tive tempo de me dedicar um pouco mais. E quais são as principais atividades que você desenvolve nessa instituição como psicóloga judiciária? Então, o psicólogo judiciário no Tribunal de Justiça, ele atende a vara da infância e da juventude, atende as demandas de vara de família, de vara de idoso e de violência doméstica contra a mulher. Nas varas de infância, são assuntos relacionados à defesa de crianças e adolescentes. Então, são crianças que muitas vezes são vítimas de violência doméstica, de espancamento, abuso sexual, negligência. A vara da infância também cuida da parte de adoção, de preparar esta criança para adoção se ela não puder continuar sendo inserida na sua família de origem. Nós fazemos o cadastro dos pretendentes à adoção, que é avaliar os casais e as pessoas individualmente que querem adotar uma criança.
Enfim, cuidamos também da parte de destituição do poder familiar, que é quando essa família que agride esta criança acaba por perder o poder familiar, que é o momento em que essa criança pode ir para adoção. Então, é uma atuação bem vasta na infância. Na família, são mais as questões de separação, guarda de filhos, quem fica com a guarda, o pai, a mãe, como vão ocorrer as visitas, se as visitas podem ser quinzenais, semanais. A vara do idoso é parecido com a vara da infância no sentido das medidas de proteção que são aplicadas ao idoso também, que muitas vezes, como uma criança, sofre rejeição, sofre negligência, abandonado. E a de violência doméstica contra a mulher é a violência doméstica mesmo, aquela mulher que vem sofrendo violência dentro de casa. Você acredita que sua formação e o aperfeiçoamento em psicoterapia e profilaxia em violência doméstica, elas contribuem no desenvolvimento deste trabalho? Sim, contribui muito. Esse foi um curso que eu fiz sobre violência doméstica no Instituto SEDES, logo que eu comecei na área e hoje eu dou aula nesse curso. Então, acho que isso também representa a importância que pode ter para um profissional. Você se ligar, fazer um curso que possa te dar subsídios para trabalhar com essas situações de violência doméstica, que são as que aparecem fundamentalmente e que vão nos ajudar, inclusive, a superar coisas que de aluna passei para professora depois de alguns anos. Irene, você que está nessa instituição há mais de 5 anos, poderia nos dizer, do seu ponto de vista, quais seriam as principais dificuldades e desafios que os novos psicólogos do TJ enfrentarão? Eu acho que vou mesclar já as dificuldades com os desafios. Um desafio e uma dificuldade vai ser que os psicólogos novos vão entrar em equipes que já estão muito defasadas de profissionais, tem uma quantidade de profissionais muito grande que estão se aposentando, que se aposentaram no ano passado, estão se aposentando esse ano e no próximo. Então, eles já vão entrar tendo pilhas de processos para atender, vamos dizer assim, uma demanda imensa numa equipe muito pequenininha. E isso é uma dificuldade muito grande. A outra dificuldade é você atender os casos e precisar fazer os encaminhamentos, por exemplo, encaminhar para a rede de atendimento uma criança que sofreu violência física, sexual, uma criança que sofreu rejeição, e você não tem serviços de atendimento na rede. Então, isso é uma dificuldade muito grande para o profissional, porque reduz a capacidade de trabalho, acaba ocorrendo uma demora nos atendimentos, então isso é uma dificuldade. Os desafios, eu considero que o psicólogo ter que traduzir a subjetividade da psicologia para o profissional do direito é um desafio muito grande. Os psicólogos normalmente estão mais voltados para o atendimento clínico dentro dos consultórios, em que não existe um prazo para a gente atender, então o paciente vem, nos procura. Se ele levar 6 meses para contar um problema, ele vai ter esse tempo de 6 meses. E o que ele nos diz no consultório, nós mesmas traduzimos para nós profissionais. No Tribunal de Justiça, não. Nós estamos num local onde se aplica a lei, onde o juiz precisa de uma assessoria para que ele possa tomar uma decisão e aplicar a lei. Então, ele quer saber se essa criança sofreu violência, que tipo de violência, se essa criança tem condição de continuar dentro de casa. E quem vai dizer isso para ele somos nós, psicólogos, através dos laudos, das avaliações, e nós vamos ter que saber traduzir isso de uma forma que ele entenda. Então, nós não trabalhamos de psicólogo para psicólogo, nós trabalhamos de psicólogos para juízes, que são profissionais essencialmente voltados para uma outra situação. Então, eu entendo que esse é um desafio muito grande de você conseguir fazer essa parceria e essa assessoria com o juiz, traduzindo de maneira clara o que está acontecendo com uma criança, sugerindo de maneira clara o que esta criança precisa para que ele possa aplicar a lei de maneira correta. Muitos dos nossos internautas têm interesse em prestar este concurso que você foi aprovada, Irene. Deixe para nós uma dica de como obter um sucesso e se você achar possível, uma dica específica para o concurso do TJ de São Paulo. Eu diria que para você prestar concurso é fundamental a pessoa ter uma determinação.
não é o concurso do Tribunal de Justiça. Qualquer concurso é estressante. Existe uma concorrência enorme por uma quantidade de vagas sempre muito pequena. E se você não estiver determinado a se dedicar e a estudar, você não consegue uma aprovação. Uma dica que pode parecer assim, uma coisa até ingênua, mas que não é o candidato não acreditar que ele conhece bem determinada coisa. Então, por exemplo, existem candidatos que vão olhar o que vai cair na prova e vão dizer assim, olha, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, essa legislação eu conheço bem, então essa legislação eu não preciso estudar muito, vou estudar mais a parte teórica. De repente, cai uma prova em que a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter um peso grande e a gente não sabe. Então, é preciso que você não acredite que você conhece alguma parte de maneira já suficiente para a prova. Se você realmente conhece bem, é importante que você possa retomar esse assunto, estudar novamente para estar preparado, porque a gente nunca sabe o que de verdade vai cair. Irene, alguns dos nossos internautas também enviaram perguntas para você. A Letícia Cabral, de Jataí, Goiás, ela pergunta quanto tempo você estudou para este concurso do TJ São Paulo e quanto tempo levou após a aprovação para ser nomeada. Ela também pergunta se você já trabalhava na área de psicologia jurídica antes de entrar no TJ e como descobriu o interesse por esta área. Eu não me lembro quanto tempo eu estudei. Assim que saiu o edital, falando da bibliografia, o que cairia, eu já comecei a estudar, mas eu não lembro quanto tempo entre sair o edital e acontecer a prova realmente. Mas o que eu me recordo é que eu aproveitei bem o tempo entre uma coisa e outra, entre sair o edital e a data da prova, para estudar bastante tudo que tinha para cair. Em 2005 foi feito o concurso e eu fui chamada em 2007. Alguns profissionais foram chamados em 2006 e outros profissionais estão sendo chamados até agora. Então, assim, esta é uma outra questão de estresse para o candidato. Ele presta um concurso, ele é aprovado e quando que ele consegue assumir aquele cargo? Muitas vezes demora alguns anos entre a aprovação e ser chamado. A outra pergunta que você me fez, a continuação, era como que eu descobri a área, se eu já trabalhava em psicologia jurídica. Sim, eu já trabalhava em psicologia jurídica, eu comecei nessa área mais ou menos em 1993, e esse concurso foi em 2007, então eu já tinha um percurso grande em psicologia jurídica. Eu trabalhava num programa do governo do estado voltado para a proteção de crianças e adolescentes e tinha uma interface grande com o judiciário, então eu já estava nesta área da psicologia, digamos assim. Isso ajudou muito também para fazer a prova e para ter um bom desempenho como psicóloga judiciária. E eu descobri a área exatamente quando eu estava terminando a faculdade. Eu fui fazer um estágio na área de proteção à criança e adolescente, que tinha essa interface da proteção e da psicologia jurídica, e aí eu me apaixonei pela área e consegui dar continuidade à carreira. A outra internauta é a Marcela Moscon, de São Paulo, capital. Ela pede que você comente a respeito de guarda de filhos de mulheres presas, sobre o direito à convivência familiar e as implicações na vida destas crianças. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Ela mescla a dificuldade do psicólogo judiciário trabalhar e traz também as decisões e implicações para cada uma dessas partes. Então, a mulher presa, ela tem direito, no mínimo, a amamentar o seu filho. Se ela é presa ainda gestante, ela tem direito, no mínimo, a amamentar durante 6 meses. Após esse período, essa criança vai ficar sob a guarda de um parente. O que nós, psicólogos judiciários, buscamos é que esta criança possa ficar sob a guarda de um parente da família onde ela está inserida. Por exemplo, se o pai da criança tem condição, uma avó materna, e que esta criança possa fazer visitas a esta mãe. Esta é inicialmente a intenção do psicólogo judiciário. Por outro lado, nós temos que ver também a necessidade da criança. Eu falei até agora do direito da mãe presa a amamentar. Por outro lado,
e do direito dela ter a convivência familiar no sentido de que a criança possa visitá-la. Por outro lado, nós temos as necessidades da criança, que envolvem poder ter uma família de maneira que possa cuidar dela diariamente e uma família que a queira. Então, para nós não importa que tipo de delito que a mãe cometeu. Então, não é que uma mãe que participou de um assalto a banco não pode ter a guarda e a mãe que participou de um assalto ao mercadinho pode. Não é o delito que nos interessa, mas nos interessa o tempo que essa mãe vai ter que cumprir pena. Isso significa o quanto esta criança ficará sem mãe neste período. Isto significa verificar se essa mãe é reincidente, por exemplo, se ela já esteve presa outras vezes. Eu mesma atendi um caso de uma mãe que já estava na terceira vez que ela era presa. E cada vez que ela era presa, ela vinha gestante dessa situação. Uma das ocasiões ela teve até em situação de fuga. E ela mesma já não se via muito cuidando da criança, até porque ela já tinha as outras 2 crianças que ela teve, ela acabou entregando para a adoção. Então, há um momento que o psicólogo judiciário tem que entender para quem ele está trabalhando. E ele trabalha na vara da infância para a proteção da criança. Então, é o interesse que representa para esta criança permanecer no convívio da mãe presa, ou o interesse desta criança em ter uma outra família substituta e, por exemplo, ter o direito de ser adotada por uma família. Então, o que vai nos importar é o quanto esta mãe vai poder ser mãe, o quanto ela tem suficiente maternidade e maternagem dentro dela e o tempo que ela realmente vai ficar reclusa e se ela tem uma rede familiar que possa ajudá-la, né, durante a reclusão, que possa estar cuidando desta criança. Então, assim, é uma avaliação complexa e que envolve fundamentalmente o direito da criança. É o que a gente tem que ver em primeiro lugar. Irene, nós da Educa Psico agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Um ótimo trabalho. Parabéns. Obrigada. Hoje, no Resolução de Questões, nos ateremos a resolver questões da última prova para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ocorreu em 2005. Como sabemos, esta prova foi elaborada pela VUNESP, assim como será deste ano. Para a prova de 2005, foram exigidos conhecimentos específicos da área da psicologia e de língua portuguesa. Bom, vamos às questões. Nós escolhemos uma questão sobre disputa de guarda, uma sobre abuso sexual e a última sobre separação de pais. Primeira questão. Durante o processo de perícia em uma ação de disputa de guarda, a mãe da criança relata ao psicólogo que suspeita de que seu marido tenha abusado sexualmente da filha. Ela não deseja que isso seja revelado, pois não quer que o marido seja preso. Nessa situação, o psicólogo deve: alternativa A, procurar convencer a mãe a revelar suas suspeitas ao advogado por não competir ao psicólogo decidir por ela. Alternativa B, assegurar à mãe que manterá o sigilo se ela assim desejar, conforme previsto no Código de Ética dos Psicólogos. Alternativa C, procurar compreender a informação no contexto do sistema familiar, pois não lhe cabe julgar a veracidade da informação. Alternativa D, optar por não comunicar o fato à autoridade judiciária, se isso comprometer a confiança que a mãe nele deposita. E alternativa E, informar a mãe que revelará o fato à autoridade judiciária, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem nos ajuda com a resolução de hoje é a psicóloga Karina. Karina, você pode começar explicando a resolução dessa questão? Claro, vamos lá. Nesta questão está correta a alternativa E, ou seja, o psicólogo deve informar a mãe que revelará o fato à autoridade judiciária, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois, de acordo com o ECA, é dever de todos assegurar o bem-estar de crianças e adolescentes e de prevenir a violação dos direitos assegurados por esta lei. Mas como o Código de Ética Profissional do Psicólogo compreende esta questão? Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, no artigo 9º, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Contudo, o artigo 10º dispõe:
Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Ou seja, de acordo com o Código de Ética Profissional do psicólogo, nos casos previstos em lei, o psicólogo poderá quebrar o sigilo, prestando as informações que forem necessárias de acordo com o caso. Neste caso, como o ECA determina que as crianças e os adolescentes sejam protegidos de quaisquer violações aos seus direitos, o psicólogo deverá informar os dados necessários à autoridade judiciária. A segunda pergunta também foi retirada da prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 2005. Continha o seguinte enunciado: de acordo com a abordagem sistêmica, a família de transação incestuosa apresenta algumas características que lhe são próprias, entre as quais: alternativa A, papéis de identidade rigidamente definidos no interior do próprio sistema. Alternativa B, uma fronteira organizacional muito pouco permeável ao exterior. Alternativa C, um alto nível de exigência frente aos membros do grupo familiar. Alternativa D, mitos familiares pouco definidos entre as diferentes gerações. E alternativa E, mães que deixam de cumprir seus papéis de provedoras dos filhos e de parceiras sexuais dos companheiros. A resposta correta para essa questão é a letra B. Karina, explique-nos por que é essa resposta correta. A resposta correta para esta questão é a alternativa B, porque, de acordo com a abordagem sistêmica, a família de transação incestuosa apresenta algumas características que lhe são próprias, entre as quais uma fronteira organizacional muito pouco permeável ao exterior. Quando consultamos o livro Crianças Vítimas de Abuso Sexual, encontramos também as outras características da família de transação incestuosa. São elas: uma grande confusão ao nível das fronteiras através das gerações, dos papéis e das identidades no interior do próprio sistema. Uma fronteira organizacional muito pouco permeável ao exterior. Alternativa correta desta questão. E, por fim, a última característica, uma organização fundada em torno do segredo, às vezes por várias gerações. Identificamos, assim, a alternativa B como a correta para esta questão. Obrigada, Karina. Agora vamos para a terceira e última questão. Esta é sobre separação de pais. A questão diz o seguinte: na opinião de François Douto, nos casos de separação que envolve filhos com menos de 5 anos, é essencial. Alternativa A, a mudança de domicílio, a fim de marcar concretamente o início de uma nova organização da família. Alternativa B, uma alta frequência das visitas do genitor descontínuo, para que a criança não tome conhecimento da situação da separação. Alternativa C, alternância da estadia das crianças entre as casas do pai e da mãe, a fim de manter o contato com ambos os genitores. Alternativa D, manter na criança a esperança da presença do genitor descontínuo, por meio de visitas inesperadas que a surpreendam. E alternativa E, a permanência da criança na mesma casa, pois o espaço doméstico é sentido pela criança como um prolongamento do próprio corpo. Karina? Pois não, vamos à nossa última questão. De acordo com François Douto, em seu livro Quando os Pais se Separam, o ideal seria que a criança permanecesse na mesma casa em que residia com os pais antes da separação. O trecho do livro a seguir deixa clara a opinião de Douto sobre o tema. Ela diz que convém saber que existem na vida da criança 3 contínuos: o contínuo do corpo, o contínuo da afetividade, o contínuo social. O contínuo na criança são seu corpo e sua afetividade. Seu corpo construiu-se num determinado espaço, com os pais que estavam presentes. Quando os pais vão embora, caso o espaço já não seja o mesmo, a criança não mais reconhece nem mesmo em seu corpo, ou seja, em seus referenciais espaciais e temporais, já que uns dependem dos outros. Se, ao contrário, quando um casal se desfaz, a criança pode permanecer no espaço em que os pais tinham sido unidos. Há uma mediação e o trabalho do divórcio é feito de maneira muito melhor para ela. Mas até que idade isso é válido? 8, 9 anos, 7 para algumas crianças. As que são apoiadas pelas palavras de um terceiro, capaz de ajudá-las a compreender o divórcio como um ato responsável por parte dos pais. A criança só pode realmente fazer o trabalho afetivo de compreender o divórcio se é muito pequena, quando permanece no mesmo espaço.
a tal ponto que, havendo possibilidade para os pais, melhor seria que o apartamento ficasse com os filhos e que eles próprios fossem, alternadamente, viver ali seus deveres parentais. O lugar de residência habitual dos filhos deve ser aquele em que viveram com ambos os pais e onde permaneçam com um único genitor. Essas explicações estão nas páginas 21 e 22 do livro desta autora, indicado como referência bibliográfica para a prova. Assim, confirmamos que a resposta correta é a alternativa E, ou seja, nos casos de separação que envolve filhos com menos de 5 anos, é essencial a permanência da criança na mesma casa, pois o espaço doméstico é sentido pela criança como um prolongamento do próprio corpo. Essa foi a 6ª edição da Web TV EducaPsico, uma edição especial sobre o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esperamos que vocês tenham gostado e estejam se sentindo mais confiantes para as próximas provas. No mês que vem estaremos juntos novamente com mais notícias, concursos, resoluções de questões e entrevistas que ajudarão a se preparar para os concursos na área de psicologia. Não se esqueçam de enviar sugestões de temas para serem abordados no programa. O e-mail de contato é atendimento@educapsico.com.br. Até agosto, na próxima edição da Web TV EducaPsico. Tchau!